Agora vamos falar sobre fração molar. Fração molar é o quociente entre o número de mols sobre o número total de mols. Para calcular o soluto, vai ser representada pela fórmula X1, que é o soluto igual ao número de soluto dividido pelo número de soluto mais o número de solvente. Para calcular o solvente, é representada pela fórmula X2, que é o solvente igual ao número de solvente dividido pelo solvente mais o número de soluto. Antes de tudo, temos que calcular a fórmula do soluto, que é representada pelo N1, que é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Depois temos que calcular a fórmula do solvente, que é representada pelo número de solvente, que é o N2, igual à massa do solvente dividido pela massa molar do solvente. Agora vamos dar um exemplo de fração molar. Uma solução possui 90 gramas de NaCl em 500 gramas de água. Determine as frações molares do soluto e do solvente. Antes de tudo, olhando na tabela periódica, Na representa 23, Cl representa 35,5, somando dá 58,5. Para calcular esta conta, precisamos fazer a fórmula do número de soluto, que é representada por N1, igual a M1, que é a massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto. Temos que número de soluto é igual a 90 gramas, que é a massa do soluto, dividido pela massa molar, que é 58,5, que descobrimos do NaCl, que dividindo dá 1,53 mol. Agora vamos calcular o número de solvente. O número de solvente é representado pela fórmula N2 igual a M2 dividido por M maiúsculo 2. N2 é igual à massa do solvente, que é representado por 500 gramas, dividido por 18, que o resultado dá 27,77 mols. Vamos calcular o soluto, que é representada pela fórmula X1, que é igual a N1 dividido por N1 mais N2, que vamos repetir X1, que é o soluto, dividido pelo número de soluto, que é representado por 1,53, dividido por 1,53 mais 27,77. Calculando, vamos repetir o 1,53 dividido por 1,53 mais 27,77, que dá 29,3, que dividindo 1,53 por 29,3 dá 0,05 mols. Agora vamos calcular X2, que é representada pelo solvente. X2 é igual a N2 dividido por N2 mais N1. Vamos repetir o X2 igual a N2, que é 27,77, dividido por 27
1,77 mais 1,53. Vamos repetir o x2 igual o 27,77 dividido por 27,77 mais 1,53, que dá 29,3. Que o resultado dá 0,94 mol. A molaridade ou concentração molar é a quantidade em mols do soluto presente em 1 kg de solução e é dada pela fórmula W, que representa a molaridade, igual a massa do soluto multiplicado pelo μ, que representa que é constante, dividido pela massa molar do soluto multiplicado pela massa do solvente. Agora vamos dar um exemplo sobre molaridade. Uma solução de Na possui 11 mg em 600 ml. Determine a concentração molar da solução. Dados: densidade da solução 1,3 gramas por litro. Para fazer essa conta, vamos usar a fórmula da molaridade, que é o W, igual a M1 vezes 1000 dividido por M1 maiúsculo vezes M2. Agora vamos transformar miligramas em gramas. 11 miligramas dividido por 1000 dá 0,11 gramas. Olhando na tabela periódica, Na representa 23. Transformando milímetros para litros, 600 milímetros dividido por 1000 é igual a 0,6 litros. Agora vamos fazer uma regrinha básica. Uma regra de 3 básica. 1 litro equivale a 1,3 gramas. 0,6 litros equivale a X, que é para descobrir a massa do solvente. Multiplicando em X, X é igual a 0,78 gramas. Substituindo tudo, temos que molaridade é igual a 0,011 gramas multiplicado por 1000 dividido por 23 mols multiplicado por 0,78 gramas. Vamos repetir. W é igual a 11 gramas dividido por 17,94, que dividindo o resultado é igual a 0,61 mol por quilograma. Agora vamos falar sobre título. Título é o quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução. O título é representada pela fórmula título igual a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. E a fórmula em massa, que é título em porcentagem igual a título vezes 100. Agora vamos dar um exemplo sobre o título. Uma solução de carbonato de sódio apresenta 30 gramas de sal em 90 gramas de solvente.
Determine o título e o título em massa dessa solução. Para determinar o título, vamos usar a fórmula título é igual a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. Temos que a massa do soluto é 30 gramas, dividido pela massa do soluto de novo, mais 90 gramas, que é a massa do solvente. Repete o título e repete o 30. Dividido 30 mais 90 dá 120. E o resultado vai dar 0,25. Lembrando que o resultado do título nunca dá mais que 1. E o título não tem unidade. Vamos falar sobre molaridade. A concentração em quantidade de matéria é muitas vezes chamada por alguns autores de concentração molar ou molaridade. Porém, termos corretos são concentração molar, mol por litro ou concentração em quantidade de matéria. A fórmula matemática usada para calcular essa concentração é dada por M igual a M sobre M maiúsculo vezes V. O M puxado com perninha representa a molaridade. O M minúsculo representa a massa de soluto. O M maiúsculo representa a massa molecular. E o V representa o volume em litros. Agora vamos mostrar um exemplo de molaridade. Uma solução aquosa com 100 ml de volume contém 20 gramas de NaCl. Como procede para expressar a concentração dessa solução em quantidade de matéria por volume? A fórmula que nós vamos usar é o M com a perninha puxada igual a massa sobre a massa molecular vezes o volume em litros. O volume que eles dão é em ml. A gente precisa transformar o 100 para litros. 1 litro é igual a 1000 ml. 100 dividido por 1000 é igual a 0,1. Então, agora a gente pode fazer a fórmula da molaridade. Que fica M com a perninha puxada igual a massa sobre a massa molecular vezes o volume. Ele dá aqui 20 gramas de NaCl, que vamos substituir. 20 gramas vai ser a massa sobre a massa molecular, que é o que a gente descobriu do NaCl, que dá 58,5, vezes o 0,1, que transformamos o 100 dividido por 1000, que dá 20 dividido por 5,85 é igual a 3,41 mol por litros. Agora vamos falar sobre a concentração comum, que é demonstrada sobre a quantidade em gramas de soluto presente em 1 litro de solução, e é representada pela forma de concentração igual a massa em grama sobre o volume em litro. Aqui vai um exemplo de concentração comum. Uma solução apresenta 40 gramas de soluto em 300 ml de solução. Determine a concentração comum. Bom, ele dá 300 ml de solução e temos que transformar 300 ml em litros. E para transformar é preciso dividir o 300 sobre 1000, que vai ficar 0,3 litros. Substituindo na fórmula, vai ficar concentração igual
a 40 gramas de soluto, que ele já deu pra gente, que representa a massa, sobre o volume, que é o 0,3 que transformamos aqui. Agora você vai dividir 40 gramas por 3, por 0,3 litros, dá 133,3 gramas por litro. Pronto.